Um será visível apenas aos olhos celestiais, o selo de Deus. O outro será imposto pelas forças das trevas, a marca da besta. Mas a pergunta que ecoa nos corações atentos é: quem será marcado por Deus nos últimos dias? E será que esse momento já começou? Em silêncio, sem alarde, bem diante de nossos olhos. Poucos sabem, mas a Bíblia revela sinais profundos de que este processo já está em andamento. Sim, estamos vivendo dias de selamento invisível, em que decisões espirituais eternas estão sendo feitas enquanto a maioria da humanidade dorme espiritualmente. Este vídeo é um chamado urgente, uma revelação poderosa que pode mudar seu destino eterno. Ao final dessa jornada, você terá clareza absoluta sobre quem receberá o selo divino, e talvez descubra que a sua marca já está sendo definida agora. Desde os tempos antigos, Deus sempre separou os seus. No Egito, os hebreus marcaram as portas com sangue de cordeiro, escapando do anjo da morte. No Apocalipse, esse princípio retorna com força. Aqueles que tiverem o selo do Deus vivo serão protegidos da destruição final. Apocalipse 7 descreve os anjos segurando os ventos da terra até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Mas o que significa esse selo? Seria um sinal literal, um símbolo visível, ou algo espiritual, gravado no íntimo da alma? Muitas tradições tentam responder, mas a Bíblia aponta para algo muito mais profundo. O selo de Deus é uma identificação espiritual, visível apenas aos olhos celestiais, marcando os que vivem em obediência, fé e verdade. O mais assustador é que esse processo já começou. O selamento não será um evento súbito e global, mas uma escolha diária, um caminho traçado em silêncio, baseado na fidelidade a Deus em meio ao caos moral deste mundo. Não se trata de uma marca mágica colocada por anjos enquanto você dorme. É uma transformação espiritual reconhecida pelo céu em pessoas que vivem a verdade mesmo quando ninguém está vendo. Enquanto o mundo se afasta cada vez mais dos princípios divinos, os verdadeiros adoradores estão sendo marcados. E o que poucos sabem é que, segundo a Escritura, esse selamento ocorrerá antes das grandes catástrofes finais, como uma proteção especial contra os flagelos que cairão sobre a terra. E agora vem a parte mais inquietante. Será que você já está sendo observado para ser selado? Ou será que suas escolhas diárias estão te distanciando do selo divino? A realidade é que a maioria das pessoas não perceberá quando o selo for concedido. E talvez, quando perceberem, já seja tarde demais. Este vídeo vai te conduzir a uma revelação impressionante, analisando profecias, textos esquecidos e verdades espirituais que raramente são ensinadas nas igrejas hoje. Prepare-se. O que está por vir não é apenas uma explicação, é um chamado para a eternidade. Porque entender o selo de Deus pode significar a diferença entre a vida eterna e a perdição final. Para entender o selo de Deus nos últimos dias, precisamos voltar às Escrituras e observar como Deus sempre separou, reconheceu e selou os seus ao longo da história sagrada. O selo não é uma invenção do Apocalipse. Ele está presente desde o início, como sinal de proteção, identidade e aliança. Em Ezequiel 9, por exemplo, o profeta vê uma visão assustadora. Um homem vestido de linho com um tinteiro sai marcando na testa aqueles que suspiram e gemem pelas abominações cometidas em Jerusalém. Os outros, os que não se entristeciam pelo pecado, seriam deixados para trás, expostos ao juízo. Isso revela um princípio fundamental. Deus sela aqueles que se separam do mal, que sentem dor pelo pecado, que não se conformam com a corrupção espiritual ao seu redor. Esse selo não é apenas uma defesa contra perigos externos, é também uma identificação espiritual aos olhos de Deus e de seus anjos.
Em tempos de confusão e engano, quando o certo parece errado e o mal é normalizado, o selo serve como uma distinção divina. Ele separa os fiéis dos religiosos nominais. Separa os que têm aparência de piedade dos que vivem com sinceridade. E esse princípio atemporal se torna ainda mais urgente quando lemos Apocalipse 7. Antes que as forças destrutivas sejam soltas sobre o mundo, 4 anjos seguram os ventos, aguardando a ordem divina. Não danifiqueis a terra, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Isso significa que o selo é a última barreira de proteção antes da grande tribulação. Ele é como um escudo espiritual, colocado nos que resistem ao mal e vivem a verdade em meio ao caos. Mas não é qualquer um que recebe esse selo. Não basta apenas se dizer cristão. A Bíblia afirma que o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Isso não fala de religiosidade externa, fala de intimidade. Ser selado por Deus é ser reconhecido por Ele como filho legítimo, como servo. Fiel como alguém que escolheu seguir a verdade, mesmo quando isso custa tudo. Por isso, o selo não é imposto. Ele é concedido. Ele não é automático. Ele é o resultado de uma vida consagrada. E o que poucos compreendem é que o selo não é um objeto visível. Ele é espiritual, invisível aos olhos humanos, mas brilhante como fogo diante do trono celestial. Agora pense, em um mundo onde tantas pessoas vivem no automático, seguindo tradições vazias, distraídas por entretenimento e superficialidades, quantos realmente estão prontos para receber o selo? Quantos estão dispostos a rejeitar os padrões do mundo para viver segundo os princípios eternos de Deus? A marca não virá sobre os populares, virá sobre os fiéis. Não será dada aos que agradam as multidões, mas aos que agradam ao céu. E enquanto muitos esperam sinais espetaculares no céu ou eventos sobrenaturais escandalosos, o selo é dado no silêncio da fidelidade diária, nas escolhas que fazemos quando ninguém está vendo. E é por isso que entender esse selo é tão urgente. Não se trata de algo que vai acontecer um dia. Trata-se de algo que pode estar acontecendo agora, enquanto você ouve esta mensagem. Enquanto muitos esperam o Apocalipse como um evento futuro, as engrenagens proféticas já estão se movendo em silêncio. Os ventos estão sendo contidos. Os céus aguardam apenas uma ordem para que tudo mude. Mas antes disso, os selados devem ser marcados. O tempo da escolha é agora. Estamos entrando em uma era decisiva. Uma época em que as forças da luz e das trevas se posicionam em campo, não com espadas ou exércitos visíveis, mas com ideologias, influências e decisões morais cotidianas. O mundo está sendo dividido não por territórios, mas por fidelidade espiritual. E enquanto muitos vivem como se nada estivesse acontecendo, as forças celestiais estão trabalhando intensamente para selar os escolhidos. A grande questão que paira agora é: você está sendo preparado para receber o selo de Deus? Ou está se moldando para a marca da besta? Não há zona neutra. As Escrituras deixam claro: todos, sem exceção, serão marcados por um ou por outro. E o tempo da escolha não será anunciado com trombetas. Ele chegará como um ladrão. A Bíblia descreve que a marca da besta será imposta àqueles que adoram a besta e sua imagem, enquanto o selo de Deus será colocado nos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Perceba a profundidade disso. O selo não é apenas um ato divino, é uma consequência da lealdade à verdade. Aqueles que colocam sua fidelidade acima da cultura, sua fé acima da conveniência e a palavra de Deus acima das tendências do mundo, esses são os candidatos ao selo celestial.
Porque em um mundo onde tudo caminha para a conformidade com o erro, permanecer firme na verdade se tornará um ato de resistência radical. Estamos caminhando rapidamente para um cenário profético onde pressões políticas, econômicas e religiosas irão se unir para forçar decisões espirituais. O Apocalipse fala de um sistema global que controlará o comércio e a sobrevivência, onde ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver a marca. Isso significa que manter a fidelidade a Deus poderá custar tudo. Em contraste, o selo de Deus será um símbolo de proteção espiritual, mas também de sofrimento terreno, porque os que forem selados por Deus serão rejeitados pelo mundo. Porém, essa rejeição será o selo de honra dos céus. O mundo os odiará, mas o céu os reconhecerá. Eles estarão entre os 144 mil descritos no Apocalipse, fiéis, incontaminados, que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Essa tensão espiritual já pode ser sentida. O certo e o errado estão sendo invertidos. Os valores bíblicos estão sendo ridicularizados. A obediência a Deus é vista como intolerância, e os que defendem princípios eternos são rotulados como ultrapassados. Mas é nesse cenário de escuridão moral que os verdadeiros selados se destacam, não por força, mas por luz. Enquanto muitos se calam por medo da rejeição, os selados continuam firmes, mesmo que sozinhos. Eles não esperam aplausos. Esperam pela aprovação de Deus, e é exatamente isso que os torna dignos do selo eterno. Essa preparação não pode ser adiada. Cada decisão, cada escolha, cada posicionamento espiritual é uma preparação para receber uma marca eterna. Muitos esperam por um aviso global, por um decreto oficial. Mas a verdade é que o julgamento já começou na vida dos que conhecem a verdade. O selamento está acontecendo em silêncio. É espiritual, é invisível, mas é real. Os anjos estão observando, o céu está registrando, e a história do universo está sendo escrita com base nas escolhas de hoje. Chegamos ao ponto decisivo: quem afinal receberá o selo de Deus? A própria Escritura responde com clareza surpreendente. Em Apocalipse 7, João vê os anjos marcando os servos do nosso Deus. Essa expressão esconde um critério poderoso. Servo é quem vive para cumprir a vontade do Senhor, não apenas quem o reconhece com os lábios. Paulo reforça em Efésios 1:13 que o selo é concedido aos que ouvem a palavra da verdade e creem no Evangelho. Logo, o primeiro requisito é fé genuína, viva, operante, que transforma caráter e escolhas diárias. Essa fé não é teórica, ela se revela em amor altruísta, perdão e pureza de intenção. O segundo critério é obediência deliberada. Êxodo 31 apresenta o sábado como sinal eterno entre Deus e seu povo, símbolo de lealdade ao Criador. Enquanto o mundo marcha ao ritmo frenético do consumismo, os selados preservam um dia para adorar, descansar e lembrar que pertencem a um reino diferente. Não é legalismo, é identidade. Jesus declarou: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14:15. Portanto, o selo recai sobre quem prova seu amor com obediência prática, mesmo quando isso custa amigos, status ou dinheiro. O terceiro critério é pureza moral. Apocalipse 14 descreve os 144 mil como não contaminados, sem falsidade nos lábios. Em uma cultura saturada por mentiras e desejos inflamados, os selados buscam integridade absoluta. Eles fogem da imoralidade digital, da corrupção profissional, da desonestidade velada. Seu compromisso é radical. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O céu não cela aparências, cela intenções. Quarto critério, perseverança sob provação. João vê esses selados saindo da grande tribulação, vestidos de branco.
Não são cristãos de ocasião, são forjados no fogo da crítica, da perseguição e da perda. Muitos perderão posições de destaque, outros perderão a própria liberdade, mas nenhum perderá a fé. Como Jó, eles podem ser abalados por ventos contrários, mas mantêm o olhar no Redentor que vive. Por fim, o selo recai sobre quem recebe o Espírito Santo sem reservas. Efésios 4:30 adverte: não entristeçais o Espírito, pelo qual fostes selados. A presença do Espírito produz frutos visíveis: amor, alegria, paz, longanimidade. Onde o fruto floresce, ali o selo é impresso. É o Espírito quem grava a identidade divina na alma. Não há tecnologia, chip ou tinta visível. Há uma transformação interna que os anjos reconhecem imediatamente. Resumindo, fé autêntica, obediência corajosa, pureza moral, perseverança heróica e plenitude do Espírito. Eis o perfil dos selados. Não importam títulos, denominações, status social. O céu cobre com seu selo os humildes de coração que refletem o caráter do Cordeiro. Quando o último servo for assinalado, os ventos proféticos serão liberados. Então, quem estiver selado permanecerá firme. Quem não estiver, tremerá. Agora você sabe, o selamento é mais presente do que futuro. A cada escolha, você avança rumo ao selo divino ou à marca do inimigo. Qual marca você está construindo hoje? Quando o último servo de Deus receber o selo, o cenário mundial mudará de forma repentina. Os anjos que hoje seguram os ventos da destruição receberão ordem para soltá-los, e então soarão as primeiras trombetas do Apocalipse. Chuva de saraiva e fogo misturado com sangue atingirá a terra simbólica, não para consumir indiscriminadamente, mas para expor a fragilidade daqueles que rejeitaram o selo divino. A Bíblia descreve que 1/3 da vegetação será queimada e rios se tornarão amargos como absinto. Enquanto isso acontece, o texto sagrado enfatiza: somente aqueles que têm o selo de Deus na testa não serão feridos. AP 9:4. Significa que, em meio ao caos, haverá um grupo intocado, identificado pelo céu, protegido pelo Senhor. Imagine o contraste. Cidades em colapso, sistemas econômicos ruindo, líderes perplexos e, no meio da tempestade, homens e mulheres aparentemente comuns permanecendo de pé. Eles não serão poupados do sofrimento externo, sentirão o peso da crise, a escassez de recursos e a fúria das nações. Contudo, seu coração não se abalará, porque foram marcados por uma paz que excede todo o entendimento. O selo não os torna invisíveis, mas invencíveis na fé, e cada praga que cai é como um lembrete. Deus cumpre sua palavra, guarda os seus e convida o mundo ao arrependimento. Para os não selados, cada trombeta soará como um alarme tardio. Muitos se lembrarão de sermões, alertas, vídeos como este, mas culparão as circunstâncias, o governo, o acaso. Recusar-se-ão a encarar que o verdadeiro problema foi uma vida de indiferença espiritual. Esse vazio interior se tornará insuportável quando a falsa sensação de segurança ruir. Então se cumprirá a profecia. Homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. AP 9:6. A angústia será tamanha que o pânico coletivo gerará violência, desordem e desespero. E por que alguns resistem enquanto outros desmoronam? Porque uns carregam o sinal do Cordeiro, outros a marca da rebeldia. O Apocalipse não descreve essas cenas para provocar terror barato, mas para acordar consciências adormecidas. Deus não encontra prazer na destruição, ele adverte para salvar. É como um pai que grita quando vê o filho correndo em direção ao precipício. Cada trombeta é um grito divino. Voltem-se para mim enquanto há tempo. Mas após o selo ser concluído, a porta da graça se fecha. Não por capricho divino, e sim porque todas as decisões já foram tomadas. Quem está sujo, sujar-se-á ainda. Quem é justo, continuará justo. AP 22:11.
Nesse momento, o contraste entre luz e trevas será tão nítido que até os mais céticos perceberão algo sobrenatural. Mas reconhecer não será suficiente. Sem o selo, não haverá proteção nem paz. Muitos tentarão se esconder em cavernas espirituais, ideologias, relíquias religiosas, riquezas, mas descobrirão que nada disso guarda a alma. Os selados, por outro lado, brilharão como tochas em meio ao breu, não para vanglória pessoal, mas para testemunhar que Deus é fiel. Suas vidas se tornarão o último sermão vivo antes do fim. Entender essas consequências não é consumir conteúdo apocalíptico por curiosidade. É uma convocação urgente para alinhar coração, mente e prática de vida com o céu. Porque o grande teste já se aproxima. Permanecer fiel quando tudo o que o mundo oferece estiver em jogo. Os selados passarão por fogo, mas o fogo só purificará. Os não selados tentarão escapar das chamas, mas descobrirão que elas ardem por dentro. Hoje ainda é dia de escolher de que lado você estará quando as trombetas finalmente ecoarem. Receber o selo de Deus não é sorte nem loteria espiritual. É uma jornada diária de transformação consciente. Começa com autoexame sincero, colocar a vida diante da palavra e permitir que ela revele motivações ocultas. Davi orava: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. 139. Em seguida, vem arrependimento genuíno, não desculpas, mas quebrantamento que corre para a cruz. O terceiro passo é obediência progressiva. À medida que a luz aumenta, a prática se ajusta. O quarto elemento é comunhão constante, oração profunda, jejum periódico, estudo diligente das Escrituras. É nesse diálogo que o Espírito sela a mente. Quinto, serviço altruísta. Selados não vivem para si. Refletem o caráter do reino em atos de bondade concreta. Por fim, perseverança até o fim. Quem começa bem, mas abandona no auge da pressão, prova que não estava selado. A jornada é contracorrente, porém o selo é concedido àqueles que permanecem fiéis até o último suspiro. A Escritura transborda histórias de homens e mulheres selados em meio ao caos. Noé recebeu instruções impopulares. Construiu uma arca enquanto era ridicularizado, e no dilúvio sua obediência tornou-se selo de salvação. Daniel e os 3 amigos recusaram o banquete real e a adoração à estátua. Foram parar em fornalha e cova de leões, mas emergiram ilesos, selados pelo céu. Maria de Betânia quebrou um vaso de perfume caríssimo aos pés de Jesus. Sua devoção foi selada como memorial eterno. Reforma protestante. Homens comuns traduziram a Bíblia, enfrentaram fogueiras, mas selaram verdades que hoje nos alcançam. Movimentos clandestinos na atualidade, em lugares onde citar a Bíblia pode render prisão, continuam provando que o selo brilha mais forte na escuridão. Cada exemplo ecoa a mesma lição. O selo é dado a quem honra a Deus quando custa tudo. A mão divina cobre aqueles cujo coração já queimou todos os pontes com o mundo. A profecia aponta para um decreto global que exigirá adoração ao sistema da besta. Será vendido como solução para crises climáticas, econômicas e sanitárias. Quem aceitar terá vantagens imediatas. Quem recusar será taxado de inimigo do progresso. Nesse cenário, uma última mensagem ecoará pelos 4 cantos da terra. O Evangelho eterno de Apocalipse 14. 3 anjos proclamam: temei a Deus e dai-lhe glória. Saí de Babilônia, não recebam a marca da besta. Esta tríplice advertência é o megafone celestial antes que a porta feche. E, simultaneamente, o poder do Espírito Santo será derramado como chuva serôdia sobre os que já carregam o selo preliminar da fidelidade. Sinais seguirão os crentes: compaixão radical, milagres de provisão, coragem inflexível. Enquanto o mundo endurece, o céu plasma seu povo como última evidência de amor.
O chamado final não se baseia em medo, mas em convite de misericórdia. Escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Quando o derradeiro está feito ecoar no santuário celestial, o céu se enrolará como pergaminho, e aquele que é fiel e verdadeiro surgirá nas nuvens. Milhões de anjos formarão coro, enquanto a terra treme sob a glória do Rei. Para os selados será o dia mais aguardado. Suas faces refletirão júbilo indescritível. Eles olharão para cima e dirão: Eis o nosso Deus, nele confiamos, e ele nos salvou. Is 25:9. Seus corpos, agora mortais, serão revestidos de imortalidade. Já os portadores da marca da besta clamarão às rochas que caiam sobre eles, pois não suportarão a presença da santidade. Nesse instante, todas as injustiças serão reversas, o humilde será exaltado, o opressor abaixado. A nova Jerusalém descerá como noiva adornada, e a voz de Deus proclamará: Eis que faço novas todas as coisas. O selo, então, deixará de ser símbolo de proteção para tornar-se passaporte permanente para a eternidade. Agora que o mistério do selo foi revelado, uma pergunta ecoa dentro de você. Que marca estará em sua testa quando o céu se manifestar? A decisão é pessoal e intransferível, mas não é solitária. O Espírito convida, capacita e sela todo o coração que responde. Portanto, levante-se hoje mesmo. Busque comunhão, mergulhe na palavra, pratique a verdade com coragem. Enquanto o mundo oferece marcas passageiras, Deus oferece um selo eterno de amor, identidade e proteção. Se este conteúdo tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa desta mensagem antes que seja tarde. Inscreva-se nos Segredos do Céu. Ative o sino para não perder as próximas revelações e deixe nos comentários: Eu escolho ser selado. Sua interação ajuda o algoritmo a espalhar luz onde ainda há trevas. E se você quer continuar essa jornada, clique agora no vídeo ao lado, onde exploramos as 7 trombetas do Apocalipse. Porque entender o selo é crucial, mas discernir os juízos vindouros completa o quadro. Que o Senhor te guarde e te cele, hoje e para sempre. Amém. Nos confins da existência humana, quando o tempo da graça estiver chegando ao fim, 2 selos espirituais dividirão toda a humanidade.